os nossos participantes desliguem seus microfones no início agora, a gente deixa nossos microfones desativados. Na medida que a gente vai tendo a necessidade, a gente vai se comunicando, né? Então, nós temos alguns empresários ainda que estão ainda para chegar, mas nós precisamos, pelo adiantar da hora, de iniciar, né, o nosso evento. Né? Primeiramente, dar boa noite a todos os empresários que atenderam ao nosso convite, de estarmos aí discutindo e debatendo este novo normal, né? É necessário aí uma adaptação para este novo normal, é necessário que tenhamos aí orientações e estejamos aí firmes e fortes para enfrentar essa situação, né, economicamente, financeiramente, fiscalmente falando, um tempo novo, de alguns momentos difíceis, mas superáveis, né, e a nossa empresa na condição de assessoria, né, técnica, contábil e empresarial, trazer para vocês profissionais especialistas nas áreas, para que possamos estarmos aí com um conteúdo atualizado e estarmos aí com situações e com profissionais que nos tragam aí segurança, né? Então, quero dar meu boa noite, né? Nós estamos aí numa jornada, aí, iniciamos pela tarde, estamos agora entrando pela noite, e agradecemos aí imensamente a participação de todos e a participação dos nossos especialistas. Quero agradecer ao doutor Eduardo Cabral, especialista na área tributária, né, da Cabral Associados, nossa empresa parceira, né, posso dizer aí, trabalhando aí lado a lado com a Conta e Assessoria, são os nossos consultores também jurídicos, doutor Tiago Barbosa, profissional aí, especialista na área trabalhista e previdenciário, que aí está aí conosco para debatermos temas desse aí, e vai nos deixar ainda com mais segurança de estarmos e voltarmos a esse novo normal. Agradecer a Graciele Pontes, né, a nossa querida aí que atendeu o nosso convite, essa profissional aí que, de mão cheia, muito querida pela nossa cidade. Obrigada, Josiane. Que vem aí nos trazer aí algumas situações, esclarecer algumas coisas acerca do Pronamp, né? Então, dar boa noite a todos e iniciarmos realmente esta nossa reunião virtual, esse nosso encontro virtual, né? Entender que não se é permitido, no momento, estarmos presencialmente juntos, mas precisamos estar virtualmente juntos, discutindo, tratando com muita seriedade, com muita responsabilidade, o andar e a questão de manter os nossos negócios ativos, e não basta estar ativos, tem que estar informados, tem que estar, de certa forma, aí, bem informados e bem conectados. Desejar boa noite e abrir aí para os nossos profissionais se apresentarem, né, dar suas boas-vindas, e a gente vai começando aí, conversando com todos vocês. Pedimos que mantenham os microfones desligados, para que a gente tenha aí uma dinâmica bacana, né, da nossa conversa. Na medida que a gente tenha a necessidade de ir conversando, nós vamos ativando os nossos microfones, ou, como tem sido feito, a gente utiliza também o chat aí, e a gente faz as perguntas pelo chat. Temos aí Meire nos assessorando nessa tarefa, então a gente mantém os nossos microfones desligados e utiliza o chat que está aí na lateral para algumas perguntas em momentos que sejam necessários. E na medida de que a dinâmica seja acontecendo, a nossa reunião esteja acontecendo,
nós iremos abrindo e respondendo as perguntas de vocês. Mais uma vez, muito obrigada, e aí eu convido aos nossos especialistas, doutor Eduardo, doutor Tiago e a Graciele, para as suas apresentações. Doutor Eduardo Cabral, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Josiane, boa noite a todos, mais uma vez. Uma satisfação enorme participar desse evento. Agora, a sala de agora, a gente segmentou por regimes de tributação, e a sala da noite é real e presumido. Então, boa noite a todos esses empresários corajosos do lucro real, do lucro presumido. E é uma satisfação enorme. Meu nome é Eduardo Cabral, sócio fundador do escritório Cabral Associados. Tiago Barbosa. Iniciamos o escritório em 96, já completamos 25 anos, em março. Tiago se associou em 98. Então, nós temos aí uma longa jornada, trabalhando sempre com direito empresarial. Eu atuo na área fiscal, Tiago na área trabalhista, ele vai se apresentar. De modo que é uma satisfação muito grande estar participando desse evento, e a mim vai caber falar sobre as implicações tributárias nessa época de crise econômica. Né? Basicamente é isso: crise econômica, direito tributário, crise econômica. Então, eu passo a palavra a Tiago. Se apresenta aí, Tiago, dá uma boa noite aí para o pessoal, e volto a falar quando chegar aí a minha hora de falar sobre direito tributário, que não é muito agradável não, mas tem que ser, tem que falar. Boa noite a todos. Como já foi apresentado aí, eu sou Tiago Barbosa, alguns aqui da sala já me conhecem. Sou responsável pela parte trabalhista empresarial do escritório, juntamente com mais 2 associados lá do nosso escritório, a Juliana Cabral e o Frederico Leal. Juntamente com o Eduardo, tem nosso outro sócio, Gustavo Cabral, que fica responsável aí pela parte tributária do escritório. E meu foco vai ser sobre esse novo normal e suas relações trabalhistas. Nosso escritório tem desenvolvido muito, principalmente nessa parte. Era um grande nicho da gente, uma especialização minha, realmente, na parte trabalhista e de segurança do trabalho. Então, eu não vi com tanta dificuldade esse novo normal, não. Estamos juntos aí desde 98 no escritório, assim que eu me associei, e logo após eu virei sócio. Então, é uma ampla, realmente, conhecimento e uma longa estrada de estudos para a gente poder estar aqui com parceria com a Conte, trazendo informações, clarezas e segurança jurídica para todos os empresários e clientes da Conte. É um prazer enorme sempre estar podendo contribuir aí com todos vocês e poder trazer as melhores explicações. Eu quero só ressaltar que a gente está aqui mais como um bate-papo, vou relacionar alguns temas, né, de grande importância e relevância para esse momento, e que vocês fiquem à vontade de perguntarem aí, tanto online como lá no chat. Né, Josiane? E passar a palavra agora aí. Tá? Sim. E aí, Graciele, né, se apresenta aí, a nossa querida Graciele, a sua apresentação. Sim, boa noite. Tem que ficar controlando aqui. Boa noite a todos. Em relação à minha fala, é mais para uma abertura geral sobre o Pronamp, né? Esse crédito que o governo está entrando como um garantidor para as empresas, ajudar as empresas nesse momento tão difícil, né? Tomara que passe logo. Aí, que tiver dúvidas, no momento, quando estiver apresentando, pode fazer as perguntas no chat ou a Josiane.
Então, todos nós já fomos apresentados, né? Então, trazendo essa preocupação da nossa empresa, da Conte Assessoria Contábil, de informar, de qualificar, de treinar os nossos clientes para que a gente possa ter êxito nos nossos negócios. Nós iniciamos, né, a nossa fala convidando aí o doutor Tiago Barbosa, especialista na área de direito trabalhista, para trazer algumas alterações a esse novo normal, a essa situação que nós vivemos hoje, né? Nós estamos aí com algumas situações que precisam ser enfatizadas, que precisam aí ser esclarecidas. Então, boa noite, doutor Tiago, seja mais uma vez boa noite, mais uma vez, muito bem-vindo a esse nosso ambiente virtual. Boa noite, eu que agradeço, Josiane, a participação, poder estar contribuindo aqui, de certa forma, e interagindo com todos, para que o máximo possível de dúvidas possam ser tiradas e que o empresário cada vez mais possa contar com toda essa assessoria que a Conte faz e nós da Cabral Associados também. Como o próprio tema já vem sendo relatado aí, o novo normal do que vivenciamos, né, essa pandemia, ele não só fez apenas com que adotasse novos hábitos, né, que ajudassem na prevenção ao Covid-19. E aí eu creio que todos nós tivemos uma grande preocupação, né, com esse vírus. No começo do ano, nós já vimos aí a China passando por uma tremenda contaminação, né, uma tremenda pandemia, e eu creio que não imaginávamos que chegasse no Brasil com tanta força que foi, né, que vem sendo. E aí esses decretos estaduais e os municipais vêm castigando um pouco o empresário, porque começaram antecipadamente, de certa forma, sabemos que nós não tínhamos estrutura hospitalar para suportar um pico, né, de uma pandemia, se realmente chegássemos a ter aí elevados casos. Mas ficou muito aquele de 15 dias, né? 15 dias, o empresário, não, só 15 dias vamos suportar, aí mais 15 dias. Então, assim, a gente não tinha uma clareza do que realmente seria esse fechamento do comércio para aquelas empresas que precisaram efetivamente fechar. Outras continuaram atividades essenciais, surtiram também efeitos, porque se outro setor fecha, lógico que a rotatividade e o giro de dinheiro no comércio, isso afeta. E principalmente também afeta os próprios funcionários, né? Assim, muitos atestados, né? Muitas pessoas desfalcando os seus postos de trabalho. Mas também criou um novo panorama. Temos um novo mercado de trabalho aí que foi reinventado, digamos assim. O empresário teve que se adequar, se reinventar para as novas modalidades de que seria o seu mercado, o seu comércio. Aqueles que precisaram fechar tiveram realmente, ainda estão passando grandes dificuldades, mesmo com decretos municipais de abertura em algumas cidades, mas está sendo muito difícil para o empresário ele se reerguer, passando tanto tempo aí, mais de 100 dias, com as portas fechadas, diminuição aí, muitas diminuíram 100% de suas vendas, outros precisaram se reinventar e creio que deram certos também. Questão de delivery, a gente só tinha em mente delivery alimentação, comida. Hoje nós temos diversos setores fazendo a parte de delivery e temos exemplos de que empresários não vão voltar à sua forma normal de trabalho, habitual, de porta aberta, lá com o seu comércio, e sim trabalhando de forma remota, de forma eletrônica, e viu que foi um nicho que deu certo. Eu acredito que o comércio em si vai dar uma nova remodelagem aos tipos de clientes. Vai ter cliente que
realmente vai se sentir, mesmo que acabou a pandemia, acabou o estado de calamidade, mas sentimos que ainda não é uma eficácia contra o vírus, contra adquirir isso. Então, eu creio que a situação financeira vai se restabelecer, mas a questão sanitária, a questão de saúde, só mesmo quando chegar uma vacina e vai entrar num calendário anual, eu creio, que será assim. Mas os empresários têm sido fortes, têm se mantido bem consistentes no que pretendem e têm conseguido dar a volta por cima em muitas situações, principalmente em se reinventar. E nesse se reinventar do empresário, vem um gancho de quem acompanha, o seu colaborador, o seu funcionário. Funcionários aí, eles estão tendo uma nova mentalidade de como também será as suas formas de contratações. Eles já estão entendendo, bem-vindo, Kleber, novamente, de como estão sendo feitos os novos modelos de contrato. E esse novo normal, o que é que a gente entende, o que é que a gente passa? O que tem sido muito, não só a parte de reinvenção no seu comércio, como na parte sanitária. Muitos aí, muitos não, todos, na obrigatoriedade, até pelos próprios decretos, de utilização de máscara, distribuição de álcool em gel, distanciamento entre seus funcionários, quem trabalha com escritórios que tem 5, 6, 10 funcionários no mesmo ambiente, compartilhando a mesma mesa, né? Então, o distanciamento disso aí, isso já vinha num critério sanitário adotado pelo quê? Está na nossa legislação, a parte de segurança do trabalho, a parte de higienização, uso de EPIs, supermercados, quem tem a câmara frigorífica precisa que seus funcionários entrem com todos os equipamentos necessários. O que para o restante dos funcionários não tinham tanta requisitos para que trabalhe. Hoje em dia é máscara, aqueles totens de divisórias, né? Sinalização entre seus clientes, distribuição de álcool em gel. Então, essa parte aí é o que nós estamos considerando como um novo normal. Mas é uma parte que já incumbia na própria prevenção trabalhista, na própria prevenção de segurança do trabalho. São coisas que foram adaptadas. Quem é da área da construção civil, já existia muito disso também, a parte mais específica dos EPI, as máscaras, as N95. Quem é da parte farmacêutica, também, a parte hospitalar, nem se fala o pessoal da parte hospitalar. Então, esse novo normal que está sendo reinventado, trouxe para a gente, eu consegui identificar um lado positivo para isso. Antes da questão sanitária, da questão da preservação da saúde, tanto do colaborador, como do seu cliente, como do próprio empresário. O empresário tem que pensar não só nos seus colaboradores, mas em si também. Está no seu ambiente de trabalho, para casa, tem seus familiares que estão, seus filhos privados de ir para a escola, privando de quem mora em prédio, as áreas de lazer tudo fechadas. Quem mora em casa ainda tem uma opção de liberdade, mas quem tem prédio, quem mora em apartamento, já se torna mais privativo de tudo. Então, o próprio empresário ele tem que se privar, isso tem que se prevenir para isso também. E o que acontece, o que a gente puxa nesse gancho disso aí? Lá atrás, em 2017, surgiu a reforma trabalhista, que veio para acalentar o empresário para se tornar num pé de igualdade perante as relações trabalhistas jurídicas, de que eles poderiam se equiparar, poderiam estar como a gente chama, no mesmo nível, no mesmo peso, quando um funcionário seu que é demitido, coloca o empresário na justiça. E aí os pedidos eram pedidos absurdos. Não que o funcionário, o colaborador, ele tivesse direito àquilo, mas eram direitos que eram postos além do que ele efetivamente tinha direito.
Então, com a reforma trabalhista em 2017, isso veio para tentar equilibrar os pesos e as medidas nas decisões judiciais. Mas veio também diversas formas, tipos de contratações que o empresário poderia fazer, que amenizasse custos para a sua empresa. Mas com isso também veio algumas regras. Você não poderia simplesmente demitir o seu funcionário que você tem a credibilidade nele, tem a confiança nele, para transformar ele num outro tipo de contrato que fosse menos oneroso para a empresa. Então, não fazia jus para que você demitisse aquele funcionário e fizesse um novo tipo de contratação. Mas, na atual situação, que muitos precisaram demitir, mas com a volta, a reabertura dos comércios, vão precisar contratar novamente funcionários, mesmo que não seja aquele funcionário, ou aquele funcionário já arranjou outro emprego, ou não queira mais retornar àquele posto de trabalho, a empresa pode se estabilizar, ela pode se planejar para se utilizar das modalidades de contratações que a reforma trabalhista em 2017 deu oportunidade ao empresário, que são trabalhos temporários, utilização dos próprios bancos de horas, trabalhos intermitentes, o teletrabalho, o home office, que tanto está se utilizando agora, acho que foi o mais utilizado em todos, aqueles que não demitiram, aqueles que tiveram seus serviços essenciais garantidos aí, a abertura. Então, ele pode se utilizar agora desses modelos de contratos que foram editados lá na reforma trabalhista e que muitos poucos empresários puderam se utilizar. Porque quando você faz a demissão de um funcionário, você só pode recontratar esse funcionário numa quarentena, num período de 18 meses. Você pode contratar um novo funcionário para o setor, com uma nova contratação. Mas aquele funcionário tido por você como de confiança, como prestativo, esse aí, infelizmente, você não vai poder contratar ele. Teria que esperar a quarentena dos 18 meses. E empresas que tiveram que fechar suas portas e agora estão querendo reabrir, ou então aqueles que ficaram com o funcionamento de serviços essenciais, que fizeram demissões e agora a rotatividade, o plano de gerenciamento do governo está melhorando e precisa contratar novamente, ele pode fazer um planejamento para fazer contratações nesses novos contratos, que aí é benéfico e aí de forma mais desonerosa para a empresa. Então, é um novo normal que a gente tem que tirar as suas particularidades e as suas perspectivas de melhorias. Então, para esse tema de novo normal, eu vejo como uma grande virtude aí para o empresário. Nós vamos sair dessa situação. O Estado, Eduardo vai falar mais um pouco para frente, a crise já vinha antes, sabemos que a crise já vinha antes dessa pandemia, a pandemia agravou e muito aí, vamos completar mais 50%, mas que os empresários estão sabendo sobressair com as novas modalidades. E os funcionários também. Os funcionários já estão entendendo. É preferível fazer um acordo com a empresa, é preferível ele ter ali a garantia do seu emprego com uma nova modalidade, com um novo tipo, ou simplesmente dizer, não, eu não aceito, eu exijo que seja feito desse jeito. Eles estão sentindo que não é bem assim. Quando o empresário sofre uma queda, o funcionário cai junto. Ele não tem como manter um equilíbrio financeiro para isso. Então, esses novos tipos de modalidades de contrato estão aí à disposição, o empresário pode se planejar muito bem para isso e pode estar se utilizando dessas diversas formas para tentar desonerar sua folha de pagamento como funcionários. Aí vem reflexos de INSS, FGTS, né, Meire? Meire aí é craque com isso aí, e a gente sempre está em constante interação no dia a dia. Então, além disso mais, o que é que a gente vê para o empresário? A questão da segurança do trabalho.
ele ter as prevenções, que isso já a legislação previdenciária, a própria legislação já determinava que o empresário tomasse todas as precauções e as medidas de segurança necessárias. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho não pararam um minuto nessa pandemia, pelo contrário. Aí sim que eles começaram a atuar, começaram a fiscalizar. Não sei em Guarabira se foi tão efetivo, como há uns anos atrás aí, o Ministério Público e o Ministério do Trabalho têm sido muito efetivos, principalmente na região de Guarabira. Aqui em João Pessoa, eles estão intimando até por telefone. Cliente meu ligando, doutor, estou recebendo ligação, a pessoa está se passando, quer dizendo, um auditor fiscal, se me deu o número que ligou para você, que eu vou ligar para confirmar. E liguei para 2 e confirmei que realmente eram auditores fiscais do trabalho. E fazendo fiscalização, olha, se você recebeu denúncia, isso, aquilo, a gente vai fazer fiscalização, você tem um prazozinho para se adequar. Ora, como é que um período desse dá um prazo mínimo para se adequar à situação que a empresa é fechada? Ou então aquelas que estão trabalhando em regime reduzido, funcionários em home office, funcionários em teletrabalho. Então, situações dessa, o empresário já vinha sendo fiscalizado com isso. Agora redobrou a situação de cuidados, de prevenções para eles. E uma das coisas mais importantes que a gente vê nessa matéria relativa à segurança do trabalho foi uma decisão do STF sobre a questão de doença ocupacional, funcionário, colaborador, trabalhador que adquirir Covid está relacionado à doença ocupacional. Bem, o entendimento do STF não foi dizer que o funcionário, que a empresa é responsável efetivamente. Ela disse que pode ocorrer que seja doença ocupacional se tiver o nexo causal relação com a empresa der causa para isso. Então, a empresa adotando todas as medidas de segurança, tendo a disponibilidade do funcionário, trabalhar com segurança e mantendo que a OMS determinou o distanciamento de 1,5 metro, uso de máscara, disponibilidade de álcool em gel, e um ambiente salubre de trabalho, aquela empresa, aquele empresário não vai ser acometido por uma reclamação por uma doença ocupacional, relativa à doença ocupacional. Mas para que mesmo isso aconteça, a gente volta à legislação previdenciária, que não mudou. Está em vigor desde 95 que existe. Então, assim, o empresário, ele adotando todas essas medidas de segurança e tendo isso resguardado para si, fazendo um checklist de ações, de protocolos de segurança, querendo saber o funcionário que ele chegou no dia, um termômetro digital, se possível, adquirir para verificar a pressão, a temperatura do seu funcionário. Quando chegar, a temperatura está alta, vai para casa. Como foi seu dia ontem, a sua noite? Algum familiar seu está com algum sintoma? Você apresenta algum sintoma? Algum familiar seu que teve contato na sua casa, o vizinho, a sua comunidade, como é que está de sintomas, de casos relatados e confirmados do Covid. Então, tudo isso o empresário fazer um checklist disso, manter-se documentado, ele prova que sua empresa está cumprindo com as exigências sanitárias e com a própria legislação. Então, ele já se documenta de que uma futura ou provável condenação para esse do trabalhador que venha reclamar que adquiriu dentro da sua empresa, ele vai estar aí assegurado e resguardado de que está acobertado. E o ponto principal, Josiana, aqui para a gente não se estender tanto, e o pessoal que tiver perguntas pode aí fazer, fique à vontade, é sobre a medida provisória 936, que após passar pelo Congresso e a sanção do presidente, virou lei 14.020, de 2020, sobre vou falar aqui o principal, traz 32 artigos, que não convém a gente estar elencando tudo, mas a principal é sobre as suspensões e reduções contratuais e salariais, né? Estava todo mundo esperando a sessão do presidente para que, se for, que pudéssemos utilizar, mas as empresas que já se utilizaram do período máximo
tanto da suspensão, que são os 60 dias, como da redução, os 90, eles não vão poder mais se utilizar. A princípio, agora, pela mesma sanção do presidente. Estavam dizendo, o presidente vai sancionar, então vai todo mundo se utilizar. Não. Para que as empresas que possam fazer novamente novos acordos, se utilizar novamente desses prazos de suspensões e reduções, temos que esperar um decreto presidencial. É através desse decreto que pode se fazer novos acordos. Enquanto não tiver esse decreto presidencial, infelizmente, o empresário que já optou, esgotou todos os prazos, não vai poder mais fazer, por enquanto. Mas, segundo os informes do próprio Ministério da Economia e do Ministério Presidente da Casa Civil, estão falando-se que o presidente vai editar esse decreto. Então, para que as empresas possam se utilizar, por enquanto, perdurar o estado de calamidade, ou então o decreto que foi até dia 31 de dezembro deste ano. Fica aí minhas considerações, não sei se eu fui bem claro a todos. Sim. Se tiverem aí algum questionamento. E aí, para quem foi entrando depois, né, nós combinamos que estaríamos com os nossos microfones, né, como estamos todos desligados, e que na medida que fosse havendo os questionamentos, a gente vai utilizar o chat, né, aqui, Meire está aí fazendo as nossas anotações, e a gente vai abrindo para as perguntas. E fazendo aí um fechamento, né, da fala, agradecendo ao doutor Tiago, né, fazendo um fechamento, e aí eu, como contadora, como profissional de vocês, reforço aí essas medidas, né, de segurança. Algumas empresas nem pararam, né, continuaram suas atividades, outras pararam e estão se organizando para voltar, e aí eu peço que tenham todos os cuidados necessários, esses cuidados, vamos dizer, em relação a essa pandemia, que é utilização de álcool em gel, comprar aqueles tapetes antibacterianos que possa fazer a higienização dos pés ao entrar nos estabelecimentos, o uso de máscaras, não permitir que seja feito, que as pessoas adentrem os estabelecimentos comerciais sem utilização das suas máscaras, isso é muito importante, e a higienização das mãos com álcool em gel, né? Então, é importante que estejamos aí todos prontos, né, e que quem nem parou, permaneça com esse cuidado, e aqueles que estão se organizando para voltar, precise aí ter esses cuidados. Um ponto também que o doutor Tiago trouxe, e a gente reforça aí, Kleber me pergunta se esses tapetes são obrigatórios. Não, eles não são obrigatórios, é apenas uma orientação para que a gente tire se houver, vamos dizer, uma contaminação de algum colaborador, a gente tire aí toda a responsabilidade da empresa. São apenas, vamos dizer assim, cuidados. Medidas de segurança, medidas preventivas, medidas preventivas que a empresa está fazendo prova documental para si de que está adotando todas as medidas necessárias, tanto para seus colaboradores, funcionários, como para os próprios clientes. Isso, porque isso aí vai evitar, gente, lá na frente, algum colaborador dizer que pegou a Covid, que pegou o vírus no seu ambiente de trabalho, que a empresa não proporcionou a ela as seguranças devidas. Então, isso é o famoso pecar por exagero do que pecar por omissão. Não é obrigatório, porém, é um cuidado e é um zelo que vale a pena. Eu vi até alguns, o custo não é muito alto desse tapete, tá certo? Custa 150 ou 155 reais. Não é uma coisa tão cara que a gente não possa fazer, tá certo? Não é obrigatório. E outra situação é em relação à medida provisória, que esperávamos que hoje é lei, como o doutor Tiago já trouxe,
que é a questão das alterações das jornadas de trabalho, das prorrogações e das suspensões de contrato de trabalho. As empresas, reforçando o que ele disse, as empresas que já utilizaram o seu tempo máximo dessas alterações e desses contratos, elas não podem, até que o decreto saia, elas não podem estenderem mais esses prazos. Então, vamos estar só atento a isso. Aquelas que não utilizaram o seu tempo máximo, ainda sim, pode. Porém, aquelas que já foram para o seu tempo máximo, vai ter que esperar a saída desse decreto. Josiane, mas eu já utilizei o meu tempo máximo, o que é que eu vou ter que fazer? Vai ter que, infelizmente, convidar o funcionário à volta do trabalho e aguardar esse decreto sair. E a responsabilidade vai ficar para mim? Sim, vai ficar para a empresa, tá certo? Então, fechando aí o assunto de doutor Tiago, e esses temas a gente vai estar falando. Hoje não, doutor Tiago. Aqueles que usaram os tempos máximos, se ele usou os 60 das reduções, das suspensões contratuais, que eu acho que foi o que a maioria fez, ele ainda pode usar 30 de redução. Fazendo 90, né? Fazendo 90. 90 no total, mas de suspensão é 60 e de redução 90. Se ele utilizou 60 de redução, ele pode utilizar ainda 30 de 90. 30 de suspensão. E vice-versa. Assim, ele não pode ultrapassar no limite total o máximo, que é 90. Os 90 dias. Pode alterar, né, aí traduzindo um pouquinho, pode alterar a forma vamos dizer, de contratação, né, de alteração de contrato de trabalho. Então, eu acho que ficou esclarecido. Se não ficou, vai aqui no chat, faz a tua pergunta, deixa aí que Meire traz para a gente no momento oportuno. E aí eu agora convido o nosso especialista, né, doutor Eduardo Cabral, que está aí conosco, teve que se deslocar na última turma, ele estava em um ambiente, né, estava em seu escritório, teve que correr, se deslocar para um outro ambiente, e graças a Deus já chegou a tempo, né, então nós estamos aí desde a tarde, neste momento, nessa questão de debatermos, de conversarmos. Então, eu convido doutor Tiago, nosso especialista em direito tributário, que aí traz também uma visão, né, do fisco, uma visão preventiva, né, na ótica de prevenção aos nossos negócios e à nossa pessoa enquanto empresário. Doutor Tiago, seja bem-vindo mais uma vez, uma boa noite, e aí estamos à sua total escuta. Obrigado, Josiane e Eduardo. Como eu chamei, perdão, por que eu chamei doutor Tiago? Meu Deus, me perdoe. Gente, é um cansaço, é o avanço da hora, mas, perdão, doutor Eduardo Cabral. Então, a nossa fala, como a primeira fala, a nossa fala é assim, orientativa, no sentido de aconselhar mesmo os empresários na condição de advogado especialista na área. Nós temos dupla formação, contabilidade e direito. Então, a gente tem uma grande experiência que é formada não apenas pelos estudos, mas principalmente na conversa, no convívio com os empresários. Então, é dessa experiência que a gente tira, né, vamos dizer assim, essas dicas para o momento. Né? Eu estou dizendo, não é a primeira vez que eu digo, que, do ponto de vista tributário, não tem novidade, não, com relação à Covid. Não tem novidade. Tem a crise econômica, que está apertando os cintos, não só das empresas, mas do Estado também, e aí o grande perigo. Como eu me apresentei no começo, o escritório tem 25 anos já de atuação. E até mesmo antes disso, a gente já trabalhava com direito tributário.
Então, ao longo desse período todo, o que nós conseguimos perceber de vivência própria e na troca de informações com outros, é que sempre que existe uma crise, acontecem duas coisas. Primeiro, as empresas procuram gerar economias recuperando valores que pagaram a maior. A famosa recuperação de crédito. Quando a coisa está boa, todo mundo ganhando bem, a economia em alta, aí ninguém se preocupa muito em mexer com justiça, mexer com o fisco, para ir atrás de uma coisinha que foi paga mais ali naquele mês e tal. Mas quando o cinto aperta, as empresas realmente se veem na necessidade de gerar essa economia, recuperando valores que foram pagos indevidamente em razão de uma cobrança ilegítima do fisco. Eu gosto de frisar bem isso. Não é que a empresa paga indevidamente porque errou ou porque vacilou, sei lá. Não. É porque o fisco cobra da empresa indevidamente. Primeira reação do mercado, que a gente vê na experiência, ao longo de várias crises, eu digo, essa crise da Covid, quem tem mais tempo de estrada sabe que é café pequeno aí, perto de outras crises que nós passamos por aí. Então, chegou a crise, primeira coisa, o empresário vai atrás dos seus direitos. Quando ele não está se sentindo muito apertado, ele deixa passar. Segunda crise, segundo fato, segundo elemento que a gente tira da experiência. Chegou a crise, o fisco aperta ainda mais a cobrança. Então, o fisco também, como empresário, vai atrás de recursos. E o fisco não tem outra forma, ele vai em cima do empresariado. Por quê? Porque ele não pode aumentar a carga tributária. Ele não pode criar novos impostos ou aumentar a alíquota dos que já existem. Por que não pode? Porque não passa no Congresso, é uma medida antidemocrática, ninguém vai aceitar, então os governos não fazem isso. O que é que eles fazem? Aumentam as ordens de serviço de malha e de fiscalização. Então, com base nessas duas constatações históricas, a gente vai dar aqui duas dicas de gestão. Vejam bem, são dicas de gestão do ambiente tributário das empresas. Vocês são empresas do lucro real e do lucro presumido. Tanto o real como o presumido são regimes de tributação que exigem um esforço de compliance muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, que nós pagamos muitos impostos e pagamos muito dinheiro para manter o pagamento desses impostos, porque não é fácil você chegar ao montante total de ICMS do mês. Toda a movimentação de maio gerou um DAI de X, mas tem fronteira, tem algum garantido, tem tanta confusão que a gente precisa controlar tudo, e isso é caro. É caro porque demanda pessoas, é caro porque demanda assessorias, é caro porque demanda sistema, enfim, é caro. E esse esforço de gestão, no momento de crise, ele tem que ser redobrado. Tanto porque a empresa vai precisar gerar economia, buscando valores que pagou a mais por conta da cobrança indevida, quanto porque a empresa precisa se prevenir das ações fiscais que o fisco, apertado também, vai empreender contra as empresas. Então, a primeira dica de gestão é o levantamento de possíveis créditos que a empresa tem para promover essa reparação. Se a empresa tivesse feito isso há mais tempo, poderia estar mais próxima de receber esses créditos. Isso deveria ser uma estratégia de gestão permanente das empresas. As grandes empresas têm departamentos exclusivos de recuperação de crédito.
as médias e pequenas empresas não cuidam tanto disso. Então, nesse momento de crise, fica a dica. Vamos gerir essa economia, que ela existe. Nós pagamos, sim, impostos a maior do que o devido. E repito, não por erro, mas porque somos forçados a isso. E tanto a Justiça, como a própria administração tributária, em determinadas situações, que a gente recupere esses valores. Então, primeira dica de gestão, levantar possíveis créditos tributários para que sejam geradas as economias respectivas. E como isso se dá? Como é que a gente consegue recuperar esses créditos? Que créditos a gente vai levantar? Gente, isso depende de muitas situações, muitas variantes. Depende do regime de tributação. Depende da tributação, regime de tributação da empresa. Depende do regime de tributação dos produtos que a empresa operacionaliza. Né? Então, são várias variantes que precisam ser consideradas para a gente chegar a que tipo de crédito pode ser recuperado e em que circunstâncias. E eu combinei com Josiane que a proposta desse webinar não seria essa, de se aprofundar no detalhamento dos créditos recuperáveis. Porque eu preciso saber segmento, por exemplo, se é uma empresa que trabalha com substituição tributária, então nós temos uma gama de possibilidades. Né? Se é uma empresa que tem geração acentuada de juros de capital próprio, a gente pode também se apropriar de PIS e COFINS, até do imposto de renda. Isso depende muito da situação do segmento de cada empresa. Para isso, a gente pode até se aprofundar em outra oportunidade. O que não quer dizer que vocês não estejam proibidos de fazer alguma pergunta a respeito de possibilidades de crédito. Mas existem algumas situações que são assim, muito evidentes. Está muito aí no mercado. Um exemplo, a presença do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Para as empresas de lucro real, isso é uma vantagem. Para as empresas de lucro presumido, é uma vantagem redobrada, porque o ICMS ele está no faturamento e o presumido ele é sobre esse montante. Só que, enquanto no lucro real a gente vai recuperar só PIS e COFINS, né, porque na apuração do lucro real o ICMS não entra na conta, no presumido ele entra na conta, na apuração. E aí a gente vai ter possibilidade redobrada de recuperação, porque vai para PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, as empresas do presumido têm essa chance aí de recuperar esses valores que são pagos a maior. E não é pouco, não é pouco dinheiro, não. Eu estou falando de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, ainda substituição tributária. Recentemente, semana passada, o Supremo confirmou uma decisão também do STJ que garante que as empresas recuperem a diferença entre a substituição tributária presumida e o valor real de venda. Eu explico. Quando a gente opera no varejo com produto da substituição tributária, nós temos a sensação de que não pagamos o ICMS, né? Não pagamos o ICMS. Por quê? Porque o ICMS foi antecipado pelo fornecedor, o fabricante, o distribuidor ou o importador. Não. Por quê? A gente não paga uma guia, mas a gente paga esse imposto no custo. Né? A gente paga esse imposto no custo. Então, primeira questão, lá é presumido. Né? Quem conhece substituição tributária sabe que o Estado cobra o quê? O ICMS presume o valor agregado de toda a cadeia e bota 75%, 100%, é um valor altíssimo de margem de valor agregado a depender de cada produto.
Só que no varejo, nem sempre a gente consegue vender com aquela margem de valor agregado. Então, o que acontece? Eu compro um produto de substituição tributária para revenda. Aquele produto tem uma margem de valor agregado, vamos supor, de R$100. Só um exemplo mesmo. Quando eu vendo, eu não consigo agregar R$100. Eu consigo agregar só 80. Quem é comerciante sabe que tem produto que não consegue ganhar nele, mas ele está ali no bolo, eu ganho em outros, e, no geral, a gente sai feliz. Mas tem produtos que a gente sai perdendo, mas perde, tanto no preço como na tributação. E aí o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: você tem direito a recuperar essa diferença entre a base de cálculo presumida da substituição tributária e a base de cálculo real da venda do varejo. A depender do segmento, é muito dinheiro também. Os postos de combustível estão indo bem nesse tipo de recuperação de crédito. E tem outros produtos que não conseguem acompanhar essa situação. E são várias outras situações. Um outro exemplo, produtos do monofásico. Tem alguma farmácia aqui que seja do lucro real? Não sei. Alguém aqui do lucro real trabalha com... Perdão, que trabalha com o quê? Cortou sua fala. Produtos do monofásico. Por exemplo, bebidas... Temos. Eles não querem responder, porque está todo mundo com a câmerazinha fechada, né? Que eu estou olhando aqui. Mas temos. Tudo certo. A Receita Federal não permite que a empresa do varejo se credite das aquisições de produtos monofásicos. Vamos supor que eu sou varejo, estou no lucro real e compro muita bebida fria. Aí, aquele crédito, aquela entrada não gera crédito a PIS e COFINS. A Receita Federal não permite. Mas a Justiça não aceita e está permitindo que a gente gere crédito das aquisições de monofásico. Dependendo do segmento, é muito dinheiro. Mercadinho, por exemplo, trabalha com muito produto monofásico. E não pode se creditar para PIS e COFINS. Se Josiane for fazer isso, no outro dia chega a malha. Não pode. Mas na Justiça é possível a gente perseguir e recuperar esses valores, que se você juntar 5 anos é muito dinheiro. Então a lógica desse plano de gestão é a seguinte: levantar o máximo de valores possíveis que a gente tem de direito para recuperar e usar isso a favor da geração de uma economia como forma de gestão de crise financeira. Essa é a primeira dica. As soluções, elas, como eu disse no começo, dependem muito de cada segmento, de cada produto, de cada regime de tributação, e a gente pode, em outro momento, se aprofundar. Essas aí eu só citei, né, como exemplo. Então, primeiro ponto da dica de gestão tributária: gerar economia através de recuperação de crédito. E não só de recuperação de crédito, também de redução da carga. Segunda dica: prevenção contra as ações fiscais. Desde que a pandemia iniciou, que a gente tem conhecimento que o fisco tem gerado, sim, várias ordens de serviço contra as empresas que permaneceram ativas, que puderam permanecer ativas. Farmácias, mercadinhos são exemplos disso, né? E outros tantos segmentos que puderam permanecer ativos. As indústrias. Então, o fisco tem, sim, iniciado uma ação fiscal global para autuar ou cobrar. Eles não estão nem tanto autuando, eles estão gerando malha, estão bloqueando cadastro, né, estão dificultando a vida das empresas, justamente cobrando valores para que essas empresas terminem gerando mais recursos para o fisco, mesmo sem que ele aumente a carga tributária com novos impostos ou com o aumento de alíquotas.
Então, a dica nesse aspecto é o quê? A empresa redobrar seus cuidados de conformidade contábil fiscal. Eu sei que a Aconte despende um esforço muito grande para orientar os seus clientes a respeito dos cuidados e dos deveres com obrigações acessórias, as declarações, os documentos, todos os cuidados que a gente tem que ter com a contabilidade e com a parte fiscal. Eu sei disso, né? E ela não faz isso à toa, porque sabe dos riscos. E esses riscos estão redobrados agora. Pode vir malha, pode vir autuação, pode vir as consequências disso, execuções fiscais, processos penais, enfim, em época de crise, eu volto a dizer, o fisco engrossa, né, o pescoço e a situação fica mais difícil. A dica é o quê? Redobrar os cuidados de compliance, prevenir contra essas ações fiscais, fazendo auditorias internas. A Aconte, eu sei, é capacitada para fazer essas auditorias, é muito importante se fazer essas auditorias. Eu sei que a Aconte tem um sistema todo de prevenção, mas os cuidados precisam ser redobrados, principalmente para os segmentos que permaneceram ativos, que estão sendo alvo do fisco. Então, a minha fala é curta, fica essas duas dicas, são dicas gerais, né? A primeira de gestão financeira, posso dizer assim, usando o departamento ou a área fiscal da empresa para gerar recursos, gerar economia, e a segunda, o contrário, não é gerar, mas impedir que haja prejuízos, sobretudo com relação às ações fiscais. Né? E se vocês tiverem interesse tanto numa solução de geração de economia através de recuperação de crédito ou de auditorias, a gente pode, no outro momento, preparar um material e apresentar a vocês mais detalhes, né? Ficaria para outra oportunidade, né, Ju? Então, são essas considerações, me expõe à disposição, quem tiver alguma dúvida, a gente aqui está à disposição. Ok, doutor Eduardo, muito obrigada pela sua bela explanação. E aí, reforçando essa fala também, né, do doutor Eduardo, quando ele diz que o fisco não dorme, nós temos visto que mesmo nesse momento de pandemia, eles têm procurado a cobrar aos seus realmente devedores. Então, precisamos ficar atentos, porque mesmo em meio a essa pandemia, precisamos manter, né, focado, fazendo a coisa certa, da forma certa, para evitar quaisquer transtornos e qualquer tipo de infração cometido pelas nossas empresas. Nós tentamos e passamos, damos as maiores informações, né, e aí a gente tem, graças a Deus, um grupo de empresário que já é consciente, né, que entende que hoje as coisas precisam estar, sempre teve que estar, mas hoje não adianta um empresário comprar uma mercadoria e não declarar, porque quando ele compra já está declarado, não adianta vender e não querer fazer uma venda num cartão de crédito e não faturar, porque isso é crime, isso vamos dizer assim, pedir realmente uma chamada do fisco para o seu estabelecimento comercial. Então, nós precisamos estar atentos a a forma de comprar correto, a forma de vender correto, né, para que nós não tenhamos penalidades fiscais. Né, aquela história, nós temos que estar atento na parte de gestão, quando o doutor Eduardo traz, né, a recuperação de créditos fiscais tem sido uma saída, muitos clientes nossos têm aderido, né, tem dado certo, alguns com 60 dias têm recebido, com alguns regimes de tributação, têm recebido nas suas contas. Quem tem direito, a gente pode
trabalhar isso, qual é o direito, quem tem direito, né? A gente trabalha isso no atendimento personalizado, no atendimento individual, então, é realmente uma forma, neste tempo, é uma forma inteligente de nós buscarmos aquilo que é de direito, não que tenham pago de forma errada, mas talvez foram cobrados de forma errada, como o doutor Eduardo diz, né? Não é que você pagou o que não deveria, mas foi cobrado aquilo que não se deveria, né? Então, são coisas para a gente discutir, como eu disse, alguns já estão realmente fazendo. Pode falar, doutor Eduardo. Eu queria até, você falou uma questão de prazo, eu queria até que me dar esse detalhe. Os processos de grandes teses de recuperação, eles são eletrônicos e as decisões são robotizadas. Você já sabia disso? Sim. Então, todas as decisões, inclusive as defesas da Procuradoria da Fazenda, também são feitas por robôs. É tudo mecanizado. De modo que, cada vez a gente tem uma sentença, coisa que durava 3 anos, 4 anos. Né? A gente tem processos ajuizados aí de empresas de Guarabira, no final do ano passado, que já estão para a segunda instância, com decisão transitada em julgado. Em menos de um ano, 6 meses, a gente está aí com um processo de 500 mil, 600 mil reais de crédito a recuperar, transitado em julgado, para começar a fazer os pés de conta. Então, vale a pena realmente, principalmente quando se trata de grandes teses. Exatamente. Então, é um tempo realmente de você buscar aquilo que é de direito de forma segura, né? Como eu sempre passo para os nossos clientes, é fazer com profissionais competentes e acobertados, e com o nosso trabalho também sendo supervisionado, não para que a gente tenha segurança. Uma coisa que eu jamais quero que aconteça é que os nossos clientes busquem algo que não teria direito e que depois esse preço seja alto, né? Então, por isso que a gente gosta de trabalhar junto, a gente tem trabalhado com Cabral Associados nessa linha, até agora tem dado certo, eu pego muito do pé deles, sou muito chata, né? Sou muito abusada, mas tudo para o bom andamento dos nossos negócios, do nosso cliente. Cabral Associados é muito responsável, estamos aqui juntos, trabalhando, querendo realmente, buscando a melhoria para os nossos clientes, né? Então, o fisco não brinca, o fisco está aí, ele está cobrando, o imposto que está atrasado, vocês têm visto, ou se não tem visto, ou se não tem sido cobrados, então, atrasou, eles já estão ligando, estão passando e-mail, estão mandando notificações, então, assim, eles realmente não pararam, né? Os nossos serviços, como eu disse, desde o início, nós tivemos uma grande dificuldade, né? Repentinamente tivemos que estruturar toda a nossa equipe para trabalhar em home office, né? Desprendendo aí uma energia nossa, uma energia da equipe. Por quê? O comércio parou, os bancos, vamos dizer, se mantiveram, né? Mas aí o comércio parou, a cidade parou, mas as obrigações permaneceram. E, além do mais, né, além dessas obrigações, várias medidas provisórias, várias situações que a gente precisava estudar, passar a noite, né, estudando, passamos situações, eu e os meninos aqui, a gente ficava, eu, Luciano, os meninos, na madrugada, discutindo medidas provisórias, porque no dia seguinte, eu já tinha que passar para a minha equipe, passar para os meus clientes. E acontecia que a gente ia dormir sabendo que aconteceu, né, poucas vezes, quando era de manhã, nada do que a gente tinha estudado valia mais. Então, foi realmente um desafio, mas nós vencemos essa etapa, graças a Deus, né, tudo passa, e esse momento também passou, mas nós precisamos aí estar atento a essa questão de direitos e obrigações, né, fiscais. Então, eu agradeço a doutor Eduardo Cabral, nosso especialista aí na parte tributária, e convido agora a nossa querida... Oi? Pode falar, mesmo. Quero entrar. Silva fez uma pergunta, eu acho que vai para o doutor Tiago. O comércio provavelmente abrirá em breve. Escolas ainda não, estão sem previsão. Para a escola, tem alguma ajuda do governo ou está sendo igual para o comércio?
O que saiu, até onde eu sei, foi uma normativa permitindo a redução das mensalidades escolares. Né? O que não é muito favorável, né, para a escola. E infelizmente, né, a questão de trabalhista, né, doutor Tiago, a questão das aulas remotas, não sei se seria nessa linha. E financeira, eu entendo e acredito que ela está no mesmo patamar, Silvia, em relação a ajudas, vamos dizer, financeiras, financiamentos, está no rol das empresas, que é o que a gente vai conversar agora com Graciele, está no rol das pequenas e médias empresas. Então, a gente vai convidar agora, se não ficou esclarecido, faz outra pergunta aí, que a gente procura te responder, Silvia. Então, eu convido aí Graciele Pontes, a nossa querida profissional competente, Graciele, que vem aí nos orientar, nos ajudar em relação ao Pronamp, né? Seja muito bem-vinda, Graciele, e a gente inicia aí essa fala perguntando a você o que seria esse Pronamp e quem teria direito a esse Pronamp. Pronto, Josiane, agradeço o convite, mais uma vez nessa segunda turma. Boa noite a todos. Josiane me convidou para dizer a vocês justamente isso, também nesse momento difícil que todos estão passando, todos os setores. Então, para dizer que o governo fez uma reserva na escala de bilhões, onde ele vai entrar como um garantidor do crédito, onde ele ofertou aos bancos parceiros que fizessem um determinado linha de crédito para as empresas. Essas empresas de faturamento simples, lucro presumido real de faturamento de até 4 milhões e 800 anual, auferidas no ano de 2019, que pode tirar até 30% de crédito baseado no seu faturamento. E esses 30% é o que o governo garante, porque geralmente quando você ia no banco solicitar crédito, dependendo do valor, o banco solicitava garantia real, uma casa, um imóvel. Então, o governo vai entrar como uma garantia, como se diz, não vai substituir uma garantia real. Ele entra justamente para que não seja solicitado essa garantia. Então, é um crédito que veio para ajudar, que veio para somar, e que ele é igual em todos os bancos conveniados, que é 8 meses de carência, com 28 meses para pagar, que dá um total de prazo de 36 meses, com a taxa de juros, taxa Selic, mais 1,25% ao ano, que hoje, botando em cálculos miúdos, a taxa fica em torno de 0,29% ao mês. Tem bancos que já zeraram a TAC, que é uma taxa de abertura de crédito, e o IOF está com a cobrança suspensa até o final de agosto. Então, tudo isso é benefício de taxas que não vai incidir nesse contrato. Aí, assim, o que eu sempre estou orientando como a demanda está sendo muito grande, o cliente procurar o seu banco de relacionamento, certo? Em relação, zerou sim a TAC, Clébia, a TAC, a taxa de abertura de crédito, não está sendo cobrada na Caixa, certo? Então, por isso que eu oriento a que procure seu gerente de contato do seu banco, onde você já tem conta, e verificar a possibilidade se o banco tem um convênio para verificar a possibilidade desse crédito. Porque, infelizmente, os bancos estão muito demandados, os funcionários também, então, uma abertura de uma conta, existe a possibilidade, existe no novo banco, mas fica mais difícil. Então, a orientação é essa, nesse sentido de agilidade, porque é um recurso que existe limite, não é um recurso infinito, é um recurso que vai ter um fim. Então, quem tiver interesse, procurar o mais rápido possível o seu gerente, mandar a documentação não significa dizer que você vai estar com crédito garantido e nem significa dizer que você também tem a obrigação de tirar. Quando manda a documentação para o banco vai fazer uma análise, cada banco tem sua análise de risco de crédito, certo? Tem bancos que uma restrição pequena não vai interferir, tem bancos que vai, então cada banco tem sua regra na questão da análise do crédito, certo?
Aí, se for surgindo alguma dúvida, se tiver dúvida em relação a outro posicionamento, sim, uma coisa importante que eu esqueci, que é a questão, o governo exige uma única contrapartida de vocês, que é a manutenção de quantidade de funcionários no período de 60 dias, no dia da entrada do crédito até 60 dias após, não pode até demitir, mas tem que repor e ficar com a mesma quantidade de funcionários nesse período de 60 dias. Pronto, isso é muito importante, né? A gente discutiu isso na outra sala, em relação, que foi alguns questionamentos em relação a alguns empresários que trouxeram essa pergunta. Eu preciso, a medida provisória, a lei, né, do PRONAMP, ela menciona que se é necessário manter o quadro de funcionários, né, mas na necessidade de uma demissão, isso foi discutido, nós traríamos a substituição desse colaborador, desse funcionário, para que mantivesse um quantitativo, né, de uma quantidade de funcionários durante o período, pelo menos, de 60 dias, né? Isso, Graciela, que você trouxe aí para a gente, só reforçando isso, que essa é a exigência. Essa é uma exigência do governo federal em relação a poder fornecer esse crédito. Pronto, porque isso foi bem questionado. Outra situação também que a gente tínhamos discutido foi a questão de o limite, você tem o direito ao crédito de até 30% do seu faturamento, da sua renda, da sua receita oferida ao ano de 2019. Se por um acaso, Graciela aí trouxe para a gente que os bancos, né, sem falar em instituições, que os bancos, eles irão estar fazendo as suas avaliações, usando os seus critérios de segurança, né, e dentro desses critérios, né, que vai se dar a margem, o banco vai fornecer, a instituição credora vai fornecer aquilo que a avaliação da instituição entender como viável. E aí, foi-me passado por um cliente de uma outra que visitou duas instituições que, se na necessidade, se ele não atingir uma das instituições, o limite de crédito dele, os 30%, ele poderia ir a um outro banco. E aí eu queria também, Graciela, que você esclarecesse essa pergunta a esse grupo também aqui, como é que funciona essa questão dessa avaliação para o banco. O governo, ele vai entrar justamente, ele disse, olha, você vai solicitar o crédito, a tentativa de crédito no seu banco, se nesse caso não alcançar o seu banco, não alcançar os 30%, é uma tentativa, não podemos, porque é algo novo, não chegou nenhuma regra específica de que se ele fez numa instituição, ele fica proibido de fazer outra, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso, então assim, não custa tentar. Ele vai já no seu próprio banco de relacionamento, pega o limite que o sistema deixou, numa conversa junto com o seu gerente, depois que ele já tem esse crédito garantido, que você já tem a sua conta naquele banco, aí você vai e faz a tentativa do restante, ver se o sistema libera na outra instituição financeira. É uma tentativa, não posso garantir, mas não custa tentar. Ok, porque aí a gente foram pontos, assim, em comum que veio de vários clientes. E também, como acho que você já deixou claro, se a Receita Federal presume que você tem direito a 30% desse faturamento, vamos dizer, é um cálculo, é uma visão da Receita Federal. Não quer dizer que você vá tirar esses 30% da sua instituição financeira, porque lá você vai passar por análise também. Outra situação que você também trouxe, eu acho que você explorou aqui também, é em relação à questão das dívidas. Não sei se você falou aqui, ou se foi na outra turma. Falei aqui agora, falei. Em relação à questão das negativações dos nomes, né? Então, foi interessante você esclarecer, porque a gente dívidas, Serasa, SPC,
se a empresa estiver com esses nomes negativados, vai ser analisar o critério da dívida. Isso, né? Se elas isso. estiverem inscritas em dívida ativa, que já não se pode. Então, é interessante... Não, Vamos lá. É só uma correçãozinha. Essa questão de dívida ativa é só para a questão da certidão, porque tem uma medida provisória que está liberando as empresas a apresentar as certidões negativas, certidão da Receita Federal e a certidão do FGTS. Nesse caso, se a empresa não está com a sua certidão saindo, não é impedimento em nenhum banco para conceder esse crédito, porque é uma medida provisória. Agora, o que é que acontece? Se a dívida dessa certidão que não está saindo já está inscrita, já está por meio judicial, uma dívida de FGTS ou uma dívida de Receita Federal de impostos, o que é que acontece? Se estiver inscrita lá na questão do Serasa, nos sistemas restritivos, isso, aí que não pode. Mas se não tiver, a dívida não tiver inscrita, não está saindo a certidão, mas não está inscrita lá na justiça, não sofreu, a pessoa não se recebeu nenhuma solicitação de entrar em contato com a Caixa em relação ao FGTS ou com a Receita Federal, isso não é impedimento, certo? Agora, as restrições em relação à dívida da empresa com outra empresa, com seus fornecedores, protestos, cheques CFCF, essas restrições que vai estar inscrita no Serasa, elas podem ser analisadas pelo seu banco. Cada banco vai ter sua análise. Por exemplo, um banco vai dizer para você, vamos dar um exemplo, uma dívida de até R$200, não tem problema, aprova o seu crédito. Então, a análise é individual. Eu não posso dizer, porque passou, fulaninho tem uma lista de Serasa e passou para ele. É a análise do banco, porque vai contar relacionamento. Então, cada pessoa, eu não posso tirar por mim, tirar pela empresa do meu amigo, que ele tirou, é do mesmo jeito, não. Ninguém é do mesmo jeito. Nós, seres humanos, somos diferentes, as empresas também. Então, é importante que a pessoa tire dúvida com o seu gerente, que você já tenha conta no banco. A documentação, eu vi que tinha alguém que perguntou. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Silvia perguntou. A documentação também vai ser específica para cada banco, entendeu? Em geral, o banco solicita apenas o documento de faturamento da empresa, que é através do PGDAS, né? PGDAS. Então, e a DEFIS, para a empresa do Simples, e a SF, para em cima do lucro real ou presumido. Então, mas é importante você saber com o seu gerente do seu banco qual a documentação, tá certo? Graciele, só complementando com relação à questão da dívida, a Procuradoria-Geral da Fazenda e a do Estado, eles estão com a inscrição suspensa. Eu acho que vai até agosto a da Fazenda e a estadual também, foi mais 30 dias. Então, por mais que uma empresa tenha algum débito hoje, as procuradorias não estão inscrevendo, nem estão, muito menos, protestando, desde março isso. Isso, porque ficou suspenso, isso mesmo. Até automaticamente, se você consultar, as empresas, se você consultar as CNDs, né, que são a Certificado de Regularidade junto à Receita Federal, de pagamento de imposto, o sistema automaticamente aumentou o prazo de validade. Então, assim, é só que eu estou dizendo que não pode, que está inscrita, débitos anteriores, que você já vinha devendo antes, e já estava inscrito, já estava na justiça. Aí, esses débitos de Receita Federal e FGTS que estavam inscritos em dívidas ativas anterior à pandemia, é que não pode, porque foi algo que aconteceu antes, durante, aí está justamente abrindo a exceção. Os bancos, eles, devido a essa medida provisória, eles não podem obrigar aos clientes a apresentarem as certidões, mas se ele tiver dívida inscrita, pode ser um impedimento.
Pronto, muito esclarecedor também em relação a esse assunto abordado por Graciele. Eu acho que as perguntas que tínhamos, você respondeu em relação à documentação, em relação, né, Meire, que está monitorando aí, em relação às escolas, os benefícios, e aí a gente vê se tem algum cliente que está aí no chat, registrou alguma pergunta, que queira aproveitar esse momento. A gente está chegando aí, aproximando-se ao final da nossa reunião, desse momento, desse bate-papo, e aí, se alguém tiver algum questionamento, pode fazer agora, para que aí a gente possa estar aí, nos aproximando das nossas considerações finais. Então, se nós... Por enquanto aqui, ninguém, né, não temos nenhuma pergunta, as perguntas foram feitas e foram sendo respondidas a partir da fala dos nossos convidados. A gente se aproxima aí das considerações finais, eu convido aí o doutor Tiago Barbosa para fazer suas considerações finais deste nosso momento. Renovando o agradecimento, Josiane, a Luciano, que fazem parte aí estão aí na frente da Aconte, bem como o Meire também, a grande colaboradora, a doutora Graciele, e a todos os empresários que puderam participar. Renovo meus votos de saudações e que estamos aqui à disposição. Josiane já sabe aí, alguns já trabalharam conosco também. E do que precisarem, a dúvida que tiverem, pode telefonar, pode ficar à vontade. Esse é um atendimento, uma parceria com a Aconte, isso é o que a gente tem sempre dito, né, Josiane? Que seus clientes aí têm o livre acesso. Os nossos têm o livre acesso aí, o contato da gente, para dirimir qualquer dúvida, perguntas, podem ficar à vontade, e se não tiverem o nosso contato, é só entrar aí com a Aconte aí, com Josiane, com Meire, que a gente está sempre à disposição, e no mais, só agradecer, e creio que tem sido um início de noite aí bem proveitoso, poder transmitir alguma segurança jurídica no momento desse que os empresários mais precisam realmente, e quem move toda a nossa economia são vocês, e a força de vontade e a perseverança que fazem com que o nosso país, né, como a outra sala disse, nós somos brasileiros, superamos um monte de coisa aí, e isso vai ser mais uma superação, e vamos sair disso mais fortalecido, tanto mentalmente como humanamente também, e eu creio que o comércio em si está sabendo sair dessa e sair de cabeça erguida. Não é fácil você ter um comércio há muito tempo, como tiveres alguns aí, fechar suas portas, né, ter que se reinventar, muitos tradicionais, né? É difícil você colocar na cabeça de um empresário já, vamos dizer, antigo, mas um empresário tradicional tem que fechar suas portas. Foi difícil a gente realmente lidar com isso, e eles conseguiram realmente se mostrar, aí driblar tudo isso e sair aí fortalecido, apesar da crise. Mas eu creio, a gente tem a perseverança de que antes do final do ano a gente já tem dado uma boa retomada para isso aí. O governo está fazendo aí sua parte, né, independente de lados políticos ou não, mas a gente tem procurado, de uma certa forma, ajudar, e tenho visto aí uma grande satisfação quanto à manutenção desses empregos, né? Tem dado uma ajuda grande, tem alguns percalços, no caso específico quem optou fazer uso das MPs, né, trabalhistas, tem que dar estabilidade ao funcionário por igual período que foi utilizado, mas eu creio que o comércio, isso aí vai sobressair bem, como os bancos também estão dando uma grande força, uma grande ajuda, e estamos aí
telefones e encontros virtuais abertos para os próximos. E quem tiver suas dúvidas aí sabe onde encontrar com a gente aí. Com certeza, doutor Tiago, muito obrigada. Eu fiz essa fala lá e falo aqui. Uma das coisas que o novo normal trouxe, que nós pretendemos manter e continuar, é esse tipo de encontro, é trazer a informação no conforto da sua casa, numa hora adequada, no momento que você possa realmente interagir e estar conosco. Então, essa será a primeira de outras, né, ou de muitas que nós estaremos fazendo com a nossa clientela, com os nossos parceiros. Então, muito obrigada mais uma vez pela a sua contribuição nesta noite. E aí eu continuo convidando aí o doutor Eduardo Cabral para suas considerações finais, para que possa aí estar fazendo aí o seu fechamento da sua fala. O sentimento de gratidão por ter a oportunidade que a Conte nos deu de participar desse evento, contribuir de alguma forma com o enfrentamento da crise por parte desses empresários, todos os heróis, a gente nem conhece todos, mas sabe que são. E o nosso escritório, a nossa empresa à disposição de todos, tem esse projeto aí com Josiane, de manter esse tipo de evento florescendo, né, quanto mais presente, repetir outras vezes, com outras temáticas, com outras possibilidades. O Tiago já colocou, mas eu estou colocando de novo o endereço do site do escritório. Lá vocês vão encontrar as principais teses de recuperação de crédito que nós já estamos trabalhando, que são as teses que têm um período de tramitação de processo mais rápido. E agradecer mais uma vez a todos, desejar boa noite, né? E mais uma vez nos pôr à disposição de todos. Então, muito obrigada aí, doutor Eduardo Cabral. Desculpe por trocar no início da sua fala, doutor Tiago, mas são irmãos, são amigos, está tudo bem. Letícia, deixa de falar. Sem graça, gente, porque eu acabei saindo de uma sala para outra e quando eu entrei com o nome da minha filha, que estava aqui assistindo a aula, mas eu me chamo Josiane Targino, doutor Eduardo Cabral. Ele não tem gente. Mas, e aí segue aí também, Luciano colocou a nossa página da internet também, para que vocês possam estar visitando. Nós iremos aí, nesse novo normal, estamos também mudando a nossa forma de comunicação e utilizaremos aí a nossa página de internet, diminuindo um pouco esse WhatsApp, profissionalizando mais toda a comunicação, toda a questão de envio de documentos, recebimentos, ser por nossa página da internet, mas isso vai ser assunto para um outro momento. E aí, não menos importante, mas por fim, a nossa querida aí Graciele, para suas considerações finais, a qual eu agradeço desde já ter disponibilizado seu tempo para estar conosco. A gente sabe que essa mulher não para, né, gente? A gente conhece de perto, ela não para e deixa ela aí a tarde inteira sentadinha à nossa disposição. Muito obrigada aí por sua colaboração e convido você para suas considerações finais, Graciele. Já estava aqui virando pescoço, dando satisfação. Boa noite e muito obrigada pela participação, porque dona de casa é assim, né? Eu vejo que tem muitas. Então, com certeza. Agradeço demais e só quero agradecer mesmo, porque foi uma contribuição também para mim, né? Que eu creio que cada um vai sair daqui com um pouquinho a mais de conhecimento. Com certeza. Então, eu queria realmente agradecer a todos vocês, né, aos nossos clientes. A Meire quer falar alguma coisa? Meire, as considerações finais, Meire, eu vou abrir aqui para que Meire possa ir as suas considerações finais. Boa noite a todos e agradecer a presença de todos. Então, muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Uma boa noite e que tudo isso passe logo e que a gente saia cada vez mais fortalecidos desse momento. Boa noite, fiquem com Deus e até breve.